então falar, né, sobre como será que o mundo se organizou após o fim da Guerra Fria. Como será que os países do leste europeu se organizaram a partir do esfacelamento da União Soviética? Como que a velha ordem se transformou em nova ordem? A gente então começa a falar de nova ordem, e a nova ordem traz dentro de si questões étnicas, questões políticas muito complicadas, que são resultantes, processos resultantes do fim da velha ordem. E a gente começa falando então de um país que é, de repente, a principal nação depois da Rússia, que fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Inclusive, colocou no poder, dentro da União Soviética, dois comandantes gerais do Partido Comunista, que governaram a União Soviética como um todo, e eram ucranianos, o Brezhnev e o Khrushchev. Vamos falar então da Ucrânia. Uma nação que se transformou demais no pós-anos 90, com o fim da Guerra Fria, e que passou por questões políticas e étnicas recentemente muito significativas. E a gente começa então falando sobre a disposição étnica do país. E em azul, nesse mapa, a gente vê a parcela da Ucrânia que é pró-Rússia, que tem maioria de população etnicamente russa, de origem étnica russa. E na parte amarela, que é a parte oeste do mapa, nós temos a população que não é etnicamente russa e que é dita ucraniana tártara. São os tártaros ucranianos. Essa é a configuração étnica desse país. E a gente vê que é uma nação dividida ao meio entre os etnicamente russos ou pró-Rússia e os etnicamente tártaros e contrários à influência russa. Então nós temos ali dois grupos bem divididos, assim como outros tantos países pelo mundo, nós temos a dicotomia, a divisão, a oposição entre dois grupos étnica e politicamente muito diferentes. Historicamente, nós temos uma disputa por este território que é muito ampla, onde União Soviética e hoje Rússia querem manter o seu controle hegemônico sobre esta região, e vale dizer que o imperador russo do início do século XX, Alexander, se eu não me engano, ele disse que a Rússia começa em Kiev. Kiev é a capital da Ucrânia, que fica mais ou menos no centro do país. Fica mais ou menos perto aqui da letra E, de Ucrânia. Olha o mouse ali. Fica mais ou menos aqui. Então, obviamente, quando a gente ouve um imperador russo dizendo que a Rússia começa em Kiev, quer dizer que a Ucrânia é Rússia. E essa visão ainda hoje, ela é um pouco menos incisiva, mas ela ainda está presente na ideia de que a Ucrânia é parte da Rússia. Por sua vez, é a rota dos principais gasodutos que saem da Rússia e alimentam a Europa, que servem para minimizar o impacto do frio na Europa, para a calefação europeia. Então, quem detém o controle territorial da Ucrânia, ou a influência sobre a Ucrânia, detém uma força geopolítica justamente muito grande no translado de uma fonte de energia que é vital para a Rússia, porque ela vende, e para a Europa, porque ela compra. É um jogo de forças políticas que acabam
gerando uma reedição da Guerra Fria, mesmo depois da Guerra Fria ter acabado. E, obviamente, a União Europeia vai bater de frente com a Rússia e vai ter o auxílio dos Estados Unidos da América. E nós vamos ter na Ucrânia, em 2011, 12, 13, um acirramento dessas relações. Da população pró-russa apoiando a influência russa sobre o governo ucraniano e a população tártara ucraniana falando contra a influência russa e querendo se aproximar da União Europeia e dos Estados Unidos. É nesse contexto que nós tivemos, então, lá já desde 2000, o aumento dessas diferenças, acabando por influenciar a política interna do país. Basicamente, nós temos aí, no começo lá dos anos 2000, em 2004, um processo chamado Revolução Laranja, que foi uma revolução política, onde as eleições acabaram sendo polarizadas e, obviamente, que essa disputa polarizada acabou gerando aí protesto dos derrotados, né? Foi muito parecido com o que aconteceu nas eleições brasileiras em 2014, quando, mais uma vez, o governo petista ganha as eleições, sem fazer juízo de valor se isso foi bom ou ruim, e o perdedor, o Aécio Neves, do PSDB, não aceitou e começou a fazer um processo de desgaste político que culminou com o impeachment. Foi mais ou menos a mesma coisa lá. Quem ganhou com a maioria democrática do país foi um cara chamado Viktor Yanukovych, que vocês veem aí na charge de azul. E quem perdeu foi um cara chamado Viktor Yushchenko. O Yanukovych era representante dos pró-russos e o Yushchenko representante do afastamento gradual em relação à Rússia. Então, essa oposição dividiu o país nas eleições de 2004, e como a população é maioria, justamente na porção em que temos maioria russa, no pleito, na eleição, a maioria venceu e elegeu o candidato Viktor Yanukovych para presidente e, claro, mantendo aí a influência pró-russa. Os perdedores disseram, houve fraude. E aí, uma política chamada Yulia Tymoshenko se aliou com o derrotado Viktor Yushchenko, vocês veem as carinhas deles ali, e fizeram a tal Revolução Laranja, que é tomar o poder a partir de uma mudança nas leis, já que eles ganharam a maioria dentro do Congresso, eles fizeram uma nação que era republicana presidencialista, onde o presidente tinha o maior governo, o maior poder, transformaram numa nação que a gente chama de república parlamentar, onde o presidente continua lá, mas quem governa é o primeiro-ministro. E adivinha quem se tornou primeira-ministra? A Yulia Tymoshenko, que vai governar o país até o final do mandato do Yanukovych. De 2007 a 2010, o Yanukovych, que foi eleito, não tinha mais poder de governo, e obviamente que quem governa é a oposição. Essa foi a tal Revolução Laranja, que desde 2004 não aceitou de forma nenhuma o governo do Yanukovych, o governo eleito. Ficou durante 2, 3 anos derrubando no Congresso tudo que era necessário para governar o país, deixou o país um caos, e aí, numa paulada, toma o poder de maneira não democrática, mudando as leis e fazendo com que o governo fosse exercido por uma primeira-ministra e não pelo presidente eleito. É uma mudança nas regras no meio do caminho. Ok? Então, o que acontece depois disso, né? Tivemos novas eleições.
né? A Yulia governou até 2010. Em 2010, lembre-se que os mandatos lá eram de 6 em 6 anos. Então, 2004, o governo deveria governar até 2010 e teria eleição de qualquer jeito. Em 2010, a eleição novamente elegeu o Viktor Yanukovych. A maioria russa da população que está nessa região azul, que tem maioria numérica, elege de novo Yanukovych. E agora, quem era candidato à presidência era a Yulia Tymoshenko. Não era mais o Viktor Yushchenko, era a Yulia Tymoshenko. Então, nas eleições de 2010, quem perde é a Yulia. Novamente eleito, o Yanukovych passa a governar com um pouco mais de força, num regime presidencialista, mas ele não tem maioria absoluta, ele tem 48% dos votos, que lhe dá a vitória, mas que não dá maioria absoluta no país. Então é um governo que já começa similar ao governo Dilma II e Bolsonaro I. É um governo que foi eleito democraticamente, mas não tem maioria absoluta. Porque se você for pegar a maioria do segundo turno, no Brasil é um pouco diferente a eleição do que lá, né? No segundo turno, o Bolsonaro teve 52%, 53%. Foi o mesmo tanto que a Dilma teve antes. Isso não dá apoio popular maciço. E a gente vê hoje que o apoio popular para o presidente é de 33%. O que não é um apoio miserável, mas é um apoio que não dá conforto. O mesmo aconteceu com o Yanukovych. Ele não tinha conforto com 48% de apoio apenas. Mas ele precisava governar. E o Yanukovych, ele tinha um dilema para começar a resolver. Aquele grupo pró-União Europeia, principalmente formado por tártaros, começava a fazer barulho dentro do país já em 2011. Queriam se afastar o máximo possível da influência da Rússia, do Vladimir Putin. E eis que veio, em 2013, já ainda era governo do Yanukovych, veio um convite de parceria da União Europeia para que a para que a Ucrânia participasse como país convidado, não era membro definitivo, não. Não quer dizer que os ucranianos seriam da União Europeia, não, seria parceiro. Mas assim como aqui, lá, até conseguir explicar que focinho de porco não é tomada para o povo, leva muito tempo. Então, o ucraniano, quando viu a notícia no jornal de que a União Europeia convidava a Ucrânia para participar, eles falaram: nossa, vamos virar a União Europeia, vamos andar livremente para a Europa, vamos ter dinheiro, vamos ser primeiro mundo, vamos arrebentar. Não era por aí, era parceria, era aproximação, que no futuro distante poderia levar à entrada da Ucrânia na União Europeia. Mas para o povo isso já era suficiente. Os eslavos ucranianos e os tártaros ucranianos começaram a gritar freneticamente: União Europeia! Uhul! E pressionar o Yanukovych. O grande problema é que o Putin, presidente da Rússia, não ia deixar a Ucrânia escapar pelos seus dedos. Chamou o Yanukovych e falou: olha, minha proposta é a seguinte. Se a União Europeia vai te pagar 10, eu te pago 11. A União Europeia pode te dar gás natural de graça por 10 anos? Eu posso. A diferença é que você não vai se aproximar da União Europeia, você vai se aproximar do que eu quero criar, chamado União Eurasiana. Essa é a proposta do Putin já há 20 anos. Ele quer criar a União Europeia da Ásia. E aí, o governo Yanukovych tinha que ponderar o gás subsidiado e o patrocínio financeiro maior russo
ou se aproximar da União Europeia. O fato é que, dia 20 de novembro de 2013, ele tinha que dar a resposta para a União Europeia. Aí o Putin chamou ele no dia 19 e falou: agora, aquela proposta tem validade até agora. Do avião, voltando para a Ucrânia, o Yanukovych, então, um dia antes de fechar a parceria, de assumir a parceria com a União Europeia, assume a parceria com a Rússia. Aí, amigão, aí o povo vai às ruas e o caos impera. A Ucrânia fica dividida entre os pró-Rússia, em azul, o povo aplaudindo a decisão do presidente. Ué! Viva a Rússia! Cantando o hino russo. E de amarelo ali, os caras na rua, metendo fogo, grupos fascistas, tocha na mão, bandeira da Ku Klux Klan, o mesmo que está acontecendo num determinado país aí, que o povo vai na frente lá do Congresso vestido roupa de fascistas, indo falando, queremos União Europeia. Então, um movimento legítimo começou a ser impregnado por fascistas e o pau começou a comer. E aí começam os protestos, inicialmente legítimos na Praça Maidan. O povo vai às ruas na praça central da capital. É um movimento lindo, democrático, mas que, assustadoramente, dentro do movimento lindo e democrático do Brasil, também é assim, nós temos democracia por enquanto, e que permaneça assim, temos que apoiar o presidente, quem quiser apoiar tem o direito de apoiar, quem não quiser apoiar tem o direito de não apoiar, e não tem que haver conflito e briga, não pode haver fascistas aqui, e não pode haver fascistas aqui, fascismo não. E ali dentro, infelizmente, algumas bandeiras fascistas apareceram. Então, isso legitimou o governo a não dar crédito a esse movimento. Só que o movimento persistiu. Era novembro, começava o inverno. Mano, esses caras ficaram 24 horas por dia com essa praça lotada durante o inverno todo. Mas não é o nosso inverno, é o inverno dos caras. -10. E o povo lotando a Praça Maidan. Até que o governo meteu o exército lá em fevereiro e virou um campo de guerra. E aí a convulsão social aconteceu, né? O oeste ucraniano, pró-União Europeia, passou a bater de frente com o leste ucraniano, pró-União Eurasiana, pró-projeto do Putin. Os Estados Unidos passou a intervir apoiando a União Europeia e ambos apoiando o oeste. E o Putin disse aos Estados Unidos, não entre na Ucrânia, porque isso é terreno nosso. Se entrar, vamos começar a Guerra Fria de novo. A Crimeia, que é uma província ali, uma península ao sul da Ucrânia, que era da Rússia nos anos 60, que foi dada para a Ucrânia, pediu independência e retornou para a Rússia. A Crimeia, no meio dessa crise, falou, não quero ficar nessa bagunça não, vou voltar para a nação russa. Sou Rússia. Aí a Rússia falou, beleza, pode voltar. Botou armas, botou exército ali e falou, é nosso. Em 54, a Crimeia passou para a Ucrânia. E em 2014 voltou para a Rússia. Houve um plebiscito, 97% de quem conseguiu votar, a maioria da população votou. No dia 17 de março, decidiu ir para a Rússia e em abril já era Rússia. A Crimeia passou a ser russa. E desde então, temos conflitos de grupos pró-Rússia nessas cidades que estão em vermelho aqui, ó. Olha o mouse. Essas cidades aqui têm agora milícias pró-russa que estão sendo armadas pela Rússia. Armadas mesmo. Tanto que eles tinham um míssil. Quando passou um avião por cima da Ucrânia em 2014, 2015, eu acho, eles meteram um míssil no avião da Malaysia Airlines e derrubaram.
matando 200 pessoas. Por isso os aviões até hoje dão a volta na Ucrânia, não passam por cima porque tem conflitos pró-separatistas. O que essa parte mais extrema do Rosa quer? Se separar da Ucrânia e ir para a Rússia, igual a Crimeia fez. Então tem grupos militares ali, apoiados pelos russos, que estão metendo a louca no governo. Obviamente que o governo do Yanukovych não resistiu. E aí temos uma eleição às pressas em 2015, e quem sobe ao poder é um cara que vai tentar botar panos quentes, chamado Poroshenko, que é o atual governante ainda. O Poroshenko conseguiu acalmar os ânimos, mas agora ele tem que bater de frente com esses grupos separatistas russos na região mais industrializada e mais rica do país, que é a província ali de Donetsk, na divisa com a Rússia. Olha só o resultado, né, do final da Guerra Fria e a permanência desses interesses da Guerra Fria nessa região. O vídeo sobre Ucrânia vai ficar por aqui, tá bom? Beleza? Vamos falar ainda de outras regiões na Europa e mundo afora que tiveram aí influências do final da Guerra Fria. Mas Ucrânia fica por aqui.